Hoje eu quero falar sobre um tema que perturba muitos, apesar de um cristão não ter nenhum problema, não deve ter nenhum problema em falar sobre esse tema. As pessoas do mundo, sim, que não conhecem a graça, a salvação de Deus, muitos não querem falar sobre esse tema. É sobre a morte. Ontem foi Dia dos Finados e hoje Deus me deu uma reflexão para compartilhar com a igreja. Eu estou lendo o segundo livro dos Reis e lá é relatado que na cidade de Samaria houve uma grande fome, porque o rei da Síria mandou cercar a cidade de Samaria, que era uma grande cidade, e nada entrava e nada saía. E o rei ficou ali confinado. Tamanha foi a fome, o texto é muito pesado, que eles praticaram o canibalismo. Algumas pessoas estavam praticando canibalismo. Quando o rei de Israel ficou sabendo disso, rasgou a sua veste em desespero, foi até Eliseu e disse: Eliseu, sob ameaça, ameaçou Eliseu, resolve isso aí. E Eliseu olhou para o rei e falou assim: olha, Eliseu era um grande profeta de Deus que atuava ali naquela região. Disse assim: olha, amanhã haverá fartura. O comandante da guarda que estava com o rei duvidou, caçoou do homem de Deus e Eliseu virou para o comandante da guarda e disse: olha, você vai ver, mas não vai comer não. O fato é que a narrativa mostra que havia dois leprosos perambulando ali pelos muros da cidade. E um virou para o outro e disse assim: olha, o que a gente vai fazer? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente tentar entrar na cidade, lá a fome, a gente vai morrer também. Então vamos nos entregar aos sírios e dizer: ó, estamos aqui, e se eles nos matarem, essa expressão é muito interessante, eles vão dizer assim: nós vamos apenas morrer. Só que o que acontece é que quando os dois leprosos chegam lá no cerco, no acampamento dos sírios, ele estava vazio o acampamento. Os sírios tinham ido embora e deixado tudo para trás. E o texto vai mostrar que porque os sírios ouviram um grande barulho à noite, pela madrugada, como se fosse o barulho de um grande exército. O Senhor fez com que eles ouvissem esse barulho. E eles, com medo, porque pensaram que o rei de Israel tinha contratado o exército dos heteus, dos egípcios, eles fugiram desesperadamente, deixaram tudo para trás. Os leprosos entraram nas tendas, comeram, beberam, pegaram ouro, prata, esconderam. Só que teve um momento que um virou para o outro e disse assim: olha, a gente não pode deixar o sol nascer e a gente não ir lá e falar para o povo na cidade, para o nosso rei, que o problema acabou, os sírios foram embora. E eles assim foram lá e falaram para o rei. E o rei, quando anunciou a turba, as pessoas da cidade ficaram tão assim alegres e querendo ver e querendo saquear ali o acampamento dos sírios, que passaram pelo portão da cidade. Quem estava lá? O comandante que duvidou e foi pisoteado e morreu. Ele viu a fartura chegando, mas não pôde comer da fartura. Mas eu quero me apegar aqui à postura desses dois leprosos. Eles foram destemidos diante da morte. Nós apenas morreremos. Aqui a gente pode aprender por que Jesus diz para nós que aquele que quer guardar a sua vida vai perder, e aquele que perder por causa do evangelho, esse a ganhará. Muitas vezes a gente precisa, de fato, ser destemido diante da morte. Nós apenas morreremos, todos nós um dia apenas morreremos. E é por isso que a nossa vida aqui deve ser uma vida voltada para Deus, investida em Deus, porque essa vida é uma porção pequena do que realmente somos, no que diz respeito a toda a eternidade. E eu creio que esse destemor em relação à morte está muito ligado às palavras de Jesus. Jesus, lá em Mateus 11, 25 e 26, ele vai dizer o seguinte: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. É por isso que, como cristãos, a gente deve ser destemido em relação à morte. Nós apenas morreremos fisicamente, mas o nosso Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que a gente vai apenas morrer, mas um dia a gente vai ressuscitar e viveremos eternamente. Eu não sei por que Deus fez chegar a você essa palavra, mas entenda que a sua vida aqui deve ser uma vida sem temor, dedicada ao Senhor. Não tenha medo de nada, nem da morte, porque ela já foi vencida pelo teu Salvador. Então somente se coloque, assim como os leprosos foram um instrumento de Deus para salvar aquela população inteira. Aos que não temem a morte, também Deus pode usar para trazer esperança, para trazer solução, que tem a ver com a eternidade. Então entenda que você é um projeto de Deus para a eternidade. Não tema nada, nem mesmo a morte, porque Jesus é a ressurreição, é a nossa ressurreição e a nossa vida. Profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém